da Silva é nascido em Santana do Livramento, em 29 de janeiro de 62, possui graduação em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e graduação em História pela PUC também. Mestrado em Sociologia da Cultura pela Université Paris Descartes e doutorado em Sociologia da Cultura pela Paris 5, né, em 1995. Atualmente é professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Cultura, Sociologia da Mídia e Sociologia do Imaginário, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura, imaginário, mídia, comunicação, história e tecnologia. É tradutor, romancista e cronista. Até o final de 2013, publicou 30 livros individuais, 3 deles traduzidos para o francês. Entre seus livros mais conhecidos estão Anjos da Perdição, né? Anjos da Perdição, esse eu não li. Futuro e Presente na Cultura Brasileira, Getúlio, em 2004, História Regional da Infâmia, O Destino dos Negros, Farrapos e Outras Iniquidades Brasileiras, esse eu li, é maravilhoso. 1930, Águas da Revolução, Vozes da Legalidade, Política e Imaginário na Era do Rádio, A Sociedade Medíocre, Passagem ao Hiperespetacular, O Fim do Direito Autoral do Livro e da Escrita, e Jango, A Vida e Morte no Exílio. Então, com a palavra, o professor Juremir Machado da Silva. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, diante deste público imenso e magnífico, formado de professores, a meu ver, a verdadeira glória do Rio Grande do Sul, muito mais do que outras das nossas façanhas, muito mais do que internacional, Grêmio e tudo isso. Que realmente faz a grandeza de uma sociedade são os professores. E eu tenho orgulho de pertencer a uma família de professores, tá? De 7 irmãos, 5 são professores. Acho isso maravilhoso. Também me sinto muito feliz de estar aqui nesse seminário, na companhia de Michel Maffezoli, que foi meu orientador de doutorado, de pós-doutorado, que eu posso dizer assim, é meu mestre. Queria elogiar toda a equipe, o secretário José Clóvis, por este encontro, por este seminário, por esta magnífica organização e também por ter convidado o professor Maffezoli para vir aqui palestrar para todos nós. Vou citar aqui um homem totalmente diferente para começar a falar o que eu tenho para dizer. Michel Maffezoli, erudito, como sempre, citou tantos filósofos importantes, escritores. Eu vou começar citando um político, um político de má fama, que foi o político argentino Juan Domingo Perón. Perón disse um dia o seguinte: quando a gente fala diante de um grande público assim, não se deve falar muito das coisas, pouco dos outros, nada de si e, principalmente, nunca mais do que os nossos mestres. Do que os nossos mestres. Portanto, falarei menos do que Michel Maffezoli. Isso se impõe. Nos últimos 25 anos, eu tenho tido a honra de conviver com Michel Maffezoli todos os anos em que eu não morei na França. Eu fui à França, ou ele veio a Porto Alegre, ou nos encontramos em algum lugar do Brasil. Então, eu tenho acompanhado as ideias dele, desde o dia em que, jovem estudante de História na PUC, decidido a romper com o passado e cansado de esperar o futuro, eu entrei numa livraria e encontrei um livro dele chamado A Conquista do Presente. E me apaixonei pelo livro. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, confissão, em primeiríssima mão,
É a primeira vez que eu conto isso e não deveria contar. Porque vocês serão todos testemunhas de um mal feito. Mas como eu era jovem estudante de história e estava nessa situação de romper com o passado, cansado do futuro, eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Então, fui obrigado a desapropriá-lo. Foi uma desapropriação, pelo bem do conhecimento, o meu. Diga-se de passagem, eu tenho sugerido ao longo dos anos, à Câmara Rio-Grandense do Livro, que organiza a Feira do Livro, que faça uma estátua na Praça da Alfândega, onde acontece a feira, como todos sabemos, que faça uma estátua ao ladrão de livros. É um personagem em extinção, romântico, um sujeito idealista, que, imaginem só, nessa época em que todo mundo valoriza as marcas e despreza os livros, alguém corre o risco até de ser preso, porque está tentando se apropriar desesperadamente da cultura. Eu acho que merece homenagem. É claro que, quando eu digo isso, uma vez disse isso em sala de aula, porque me escapou, e tinha uma menina que disse: meu pai é desembargador, ele não vai gostar de saber disso. Eu fiquei contente porque era desembargador, imagina se fosse delegado, já ia preso na hora. Tudo isso para dizer que, quando eu li pela primeira vez a obra do Michel Maffesoli, foi para mim uma revelação. Eu pensei, pode-se pensar de outra maneira, é possível conjugar paradigmas diferentes, é possível conciliar inconciliáveis, é possível trabalhar a contradição sem que ela seja paralisadora. E, retomando aqui uma expressão que o Maffesoli usou sobre seminário, seminário é isso, inseminar. Seminário é um momento de inseminação. Deve ser por isso que alguns, quando vão para os seminários, aproveitam para pular a cerca. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando no sentido de disseminar ideias, hipóteses, pensamentos, abalar paradigmas. E porque estamos em tempos de Copa, e vai ter Copa, e espero até que a gente ganhe a Copa. Isso. Como é tempo de Copa, eu queria dizer que, lendo Maffesoli, eu senti uma abertura de jogo. O Maffesoli abre o jogo, não tem retranca, a gente pode realmente ousar. E como se fala em imaginário, eu publiquei um livro chamado As Tecnologias do Imaginário, que saiu na França também, graças ao Maffesoli. Todos os livros meus que saíram na França, graças ao Maffesoli. Tudo que eu publiquei na França, graças a ele. Aproveito para agradecer. E o meu livro começa com a seguinte frase: todo imaginário é real, todo real é imaginário. Nós somos seres produtores de imaginários, e o imaginário nos move, e nós precisamos levar isso em consideração na nossa vida de educadores. Também sou professor na PUC, e como vocês, enfrento no dia a dia as angústias, as dúvidas, os desafios, e colho também, muitas vezes, as alegrias de ser professor, de poder compartilhar, de poder trocar com os alunos. Neste tempo que é totalmente diferente, um tempo em que nós não temos mais como impor nada, a verticalização é um anacronismo, ela não é mais praticável, nós não temos como impor nada, nós temos que negociar e tentar abrir o jogo para os nossos alunos. Vejam que a situação é tão desafiadora para nós, que eu até escrevi uma crônica desse domingo no Correio do Povo,
sobre um dispositivo que vai mexer completamente na nossa atividade, que se chama Google Glass. Vocês já devem conhecer. Eu tenho um amigo que anda com aquele dispositivo que se coloca aqui assim na haste do óculos, e ele diz assim: ok, Glass, e o negócio se mexe. Ok, Glass, temperatura, aparece a temperatura. Ok, Glass, hora, aparece a hora. Ok, Glass, Brigitte Bardot, parece uma foto da Brigitte Bardot pelada. É sensacional. E dá para dizer assim: ok, Glass, afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, parecem todos. Então, aquele tempo da memória, de abarrotar a memória de alguém com informações, acabou. A minha memória anda ruim. Outro dia, esqueci de ir trabalhar. Minha memória mesmo está no meu celular, no iPhone. Tudo que eu não me lembro, eu consulto no iPhone. De manhã eu participo de programa na Rádio Guaíba, e volta e meia eles falam de A, de B, de C. O sujeito nasceu em 1930 e querem informações, eu dou. Os ouvintes dizem: mas que rapaz inteligente. Tudo no Google. E eu só não sou mais inteligente porque o 3G é muito lento. Quando for 4G, eu serei um gênio. É por isso que eu até tenho algo contra essas operadoras de telefone, porque elas limitam a minha inteligência com a baixa velocidade. Tudo para dizer que não adianta mais ficarmos na verticalidade e na transmissão de dados para acúmulo na memória. A memória mudou de lugar. Ela agora é principalmente uma memória artificial. E chegou então o tempo de usarmos a nossa capacidade cerebral para outra coisa. E são muitas as outras coisas possíveis. Tudo está mudando neste nosso mundo. Como eu participo muito desse universo da mídia, os meus colegas jornalistas são todos nostálgicos de um tempo que, se a gente olhar com certa atenção, foi um tempo horrível. Mas eles têm saudades dos tempos horríveis. Eles têm saudades da ditadura, eles têm saudades do tempo em que o professor podia até bater no aluno. Eles dizem assim, que hoje o aluno bate no professor. Eles têm saudades do tempo que o professor podia bater no aluno. Que era o tempo que vai da palmatória até colocar o aluno atrás da porta. Eu me lembro de que, com 6 anos, 7 anos, na Escola Rural Rodolfo Costa, em Palomas, eu, uma vez por semana, ia para trás da porta. Até no grão de milho eu fui. E porque aos 6 anos eu já queria comandar uma rebelião contra ter de cantar o hino nacional. Por isso que hoje, quando cantaram aqui, eu me recusei, não cantei. Porque é um trauma daquele ano de 1968, com 6 anos de idade, tinha que cantar o hino nacional em posição de sentido. Eu me rebelei, liderei, com 6 anos, um grupo de mais 4 colegas, e não cantamos. E quando a professora nos ameaçou com um grão de milho, nós fugimos e nos refugiamos em cima de uma bergamoteira. Escola rural. E só saímos de lá depois de muita negociação e com a promessa de que não seríamos punidos. Promessa que não foi cumprida. Desde aquela época, eu temo pelas negociações, porque muitas vezes as promessas não são cumpridas.
Como vocês veem, eu fui um líder precoce. E, desde lá, eu penso que a educação, e acho que o Mafezoli tem toda a razão, a educação é ao mesmo tempo tudo, emancipação, autonomia, libertação, mas ela é também uma palavra desgastada. O problema não é a educação, é a palavra e os métodos que dominaram durante tanto tempo e que, felizmente, agora eu vejo que as próprias autoridades pensam que é preciso mudar. Eu gostei muito do discurso do secretário Zé Clóvis aqui na abertura, porque um dos aspectos que mais me espanta, que ainda predomine muitas vezes na educação, é o positivismo. Nós precisamos investir contra o positivismo, contra o moralismo, contra o conservadorismo, contra o elitismo, contra o utilitarismo, contra o reducionismo. O moralismo é uma das coisas assim mais nefastas que infestam a nossa sociedade e que muitas vezes as pessoas ficam lamentando que não seja ainda maior. E se desejaria que as escolas fossem máquinas reprodutoras de moralismo, quando nós precisamos mesmo de ruptura em relação a esse moralismo. Nós precisamos talvez perceber que a educação, a sabedoria, para usar essa palavra, está por toda parte e muitas vezes mais naquelas partes que nós não valorizamos formalmente. Para mim, um dos maiores educadores deste Estado, a meu ver, o maior filósofo deste Estado, se chama Lupicínio Rodrigues. Um gênio, um sujeito simples, um mulato, um sujeito da base da sociedade, que viveu a sua boemia e que disse coisas extraordinariamente sábias. Por exemplo, a música, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. E ele vai descrevendo tudo aquilo que os moços deviam saber. Por exemplo, o fato de que deixam este lugar por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. É um tipo de sabedoria que nós deveríamos transformar em sabedoria oficial, no sentido de dizer que a educação está realmente por toda parte. Mas nós nos apegamos quase sempre a um tipo de saber codificado, formalizado, muitas vezes esterilizado. Por quê? Vou me permitir fazer aqui uma pequena crítica que eu também não deveria fazer, que é a seguinte: estamos numa situação em que a verticalização não funciona mais, mas tem um organismo no país que ainda não sabe disso. E seria interessante que fosse informado disso. É a CAPES. A CAPES, o organismo do Ministério da Educação, não sabe que a verticalização não funciona mais. Ela quer tudo padronizar. Ela desconhece um termo que eu aprendi desde o primeiro dia em que eu li Michel Mafezoli: o valor da diversidade, o valor daquilo que guarda a singularidade, mas rompe com a uniformidade. Por quê? Todos serem obrigados a fazer da mesma maneira. Por que esse culto que o Mafezoli estava falando, do uno? Por que esse culto da unidade, da uniformidade? Por que esse horror ao diferente? Por que esse desejo moderno, ultrapassado, anacrônico de padronização? Padronização é uma espécie de palavra mágica. Até quando a gente vai fazer uma reforma em casa, e chama assim, eu uma vez resolvi fazer uma reforma em casa e consultamos um arquiteto. E o arquiteto disse: precisamos padronizar.
foi expulso. Tudo que eu não quero na vida é padronização. Nós precisamos despadronizar, porque somos seres diferentes uns dos outros e precisamos conservar essa diferença. E, a meu ver, o grande desafio da educação é conseguir educar diferentes, fornecendo-lhes pontos em comum, porque somos uma sociedade, porque vivemos coletivamente, e, ao mesmo tempo, valorizando, preservando e ampliando essa diferença. No mundo de hoje, precisamos aprender cada vez mais a destacar, valorizar essa diferença e não a tentar por todas as forças transformar os diferentes em absolutamente iguais. Eu tenho grande admiração por um pensador francês, que o Michel conhece muito bem, que conheceu pessoalmente, que é o Guy Debord. Um pensador que era um tanto, digamos assim, de certa maneira, nas coisas que escrevia, um tanto triste, mas um pensador que não deixava de ser muito pertinente em alguns aspectos. E sobre o espetáculo, que é o trabalho fundamental dele, ele diz assim: o espetáculo não canta os homens e suas armas, mas as mercadorias e suas paixões. A gente pode colocar no lugar do espetáculo a palavra mídia. A mídia não canta os homens e suas armas, mas as mercadorias e suas razões. Nós não podemos deixar que a educação se transforme num canto da mercadoria. Toda hora, o tal do mercado nos diz assim: precisamos que vocês formem para o mercado. Eu que trabalho numa faculdade de jornalismo, o mercado cobra todos os dias: vocês precisam formar para o mercado. Mas a função mais nobre da universidade, a meu ver, deve ser não ouvir o mercado, tapar os ouvidos para o mercado. A universidade deve ser aquele espaço onde, por exemplo, se pode discutir coisas em extinção. Por exemplo, a poesia. Só na universidade se pode discutir a poesia de Baudelaire. Não esperem que o mercado faça isso. Não esperem que tenha um investimento do mercado para discutir poesia. Então, a universidade deve ser uma espécie assim de reserva, onde tudo aquilo que não serve para o mercado será trabalhado, discutido, defendido. Nós costumamos ouvir que há um descolamento entre sociedade e universidade, por exemplo. Há um descolamento. A sociedade não está percebendo que nas universidades se produzem coisas muito interessantes. E ela não fica sabendo, porque a mídia não se interessa por essas coisas. Porque essas coisas são dessa ordem, do poético, do inútil, as coisas que não têm preço, e que, se olhassem bem, incidem sobre o trabalho das pessoas, mas por outros caminhos. Os publicitários, por exemplo. Os publicitários que têm um papel determinante no nosso mundo. São eles que constroem, de certa maneira, o nosso imaginário. Nós estamos aqui com um sociólogo. Sociólogos e publicitários deveriam ser inimigos, porque os publicitários inventam o truque e os sociólogos revelam o truque. O sociólogo é o sujeito assim, o Mr. M do negócio, que vai lá e diz assim: é truque, é truque. É por isso que os sociólogos são odiados. Os sociólogos são sempre os chatos que estragam a festa, dos publicitários principalmente. De onde é que os publicitários tiram as suas ideias? De onde é que eles tiram as suas maravilhosas sacadas? Dos tempos que eles perderam na universidade lendo poesia. É lá desse fundo, desse reservatório, dessa bacia semântica, para usar uma expressão do Gilbert Durand, mestre do Michel, é desse acúmulo, desse reservatório de sentimentos, de emoções, de vivências, de cultura, que surgem as nossas melhores ideias.
Se o sujeito ficar sentado na frente de um computador, sem ter lido nada, sem ter vivido nada, sem ter discutido nada, ele não terá uma só ideia. As ideias não surgem do nada. Elas surgem dessa exposição permanente do nosso cérebro a algum tipo de influência. Então, a nossa obrigação de educadores, a meu ver, é essa, de abrir a possibilidade a cada pessoa, a cada aluno, de ter um encontro com o imaginário. O imaginário, para mim, é uma coisa bem minha, uma fesolia. O Michel é que é o mestre do imaginário, mas eu tenho as minhas pequenas ideias que eu vou falando. Normalmente ele não fica sabendo, o que me protege de tomar um puxão de orelha. Mas hoje, como ele está aqui, ficará sabendo. Por exemplo, eu acho que o imaginário é o hiperreal. O hiperreal era um tema muito mais de um grande amigo do Michel, que era o Jean Baudrillard. Mas por que eu acho que é o hiperreal? O imaginário é uma espécie assim de excedente, de algo que a gente coloca sobre o real e que se torna mais real do que o real e por isso mesmo se torna tão interessante. Dou um exemplo bem simples para vocês, para quem gosta de futebol e mais uma vez porque vai ter Copa. Então, vocês já viram o gol? Vocês já viram o que é o gol num jogo de futebol? Num campo, assim, presente? O gol presencial é uma coisa absolutamente sem graça. O gol, insignificante. O gol é ejaculação precoce. O gol é uma coisa que acontece em 1 segundo e se o sujeito estiver distraído, nem sente prazer. Nem vê. A única maneira do gol ser interessante é com prótese tecnológica. Replay. O gol só é interessante com replay. É por isso que eu não vou ao estádio de futebol, não tem replay. Eu vou ao estádio, olho o gol e penso assim, mas é só isso. Em casa o gol acontece 50 vezes imediatamente após o acontecimento. Então, quando eu vou ao estádio, eu sinto que falta alguma coisa. O que é que falta? O replay, a tecnologia, o imaginário. O Lacan dizia que o sexo só acontece no imaginário. Eu digo, como bom brasileiro, que o gol só acontece no imaginário. E o imaginário é essa possibilidade de transfiguração, que pode ser pela tecnologia, que pode ser pela imaginação, que pode ser pela poesia, que pode ser pela educação. A meu ver, a grande tarefa do educador de hoje e de amanhã será abrir as portas do imaginário para os alunos. É claro que tem que instrumentalizar, é claro que tem que preparar para arranjar um emprego, é claro que tem até que ensinar os afluentes do Amazonas, que todos esquecerão. Se eu fizesse agora um teste aqui, eu, por exemplo, sempre tento me lembrar a fórmula de Bhaskara. Infelizmente não consigo. E olha que eu decorei para tantos vestibulares. Já me dou por satisfeito por ainda me lembrar o valor do pi. Mas também vou esquecer daqui a pouco. Então, claro que todas essas coisas são importantes, mas a educação é muito mais do que isso. A educação pós-moderna, uma educação que seja não só para ser útil ao capital, ao sistema, ao trabalho, mas uma educação pós-produção, uma educação também para o sentir-se pessoa, para sentir prazer, para sentir-se indivíduo, para sentir-se alguém capaz de criar. O secretário estava falando no início sobre essa questão do ensino técnico e do poder pensar para a camada de cima. O andar de cima pode aprender o que quiser, inclusive a pensar. O andar de baixo aprende alguma atividade técnica que lhe dê um emprego razoável. E eu tenho muitos amigos, assim, desse mundo empresarial, esses que aparecem na mídia, que pensam assim, aumenta o ensino técnico para que toda essa parte aí, assim, quando dá o intervalo, eles dizem assim, para que toda a ralé aprenda a fazer alguma coisa. E a ralé tem que aprender a fazer alguma coisa técnica, prática. E eu diria o seguinte, a ralé
que somos todos nós, precisa aprender o prazer da poesia. A poesia como a imaginação no seu mais alto grau, na sua potência mais elevada. Eu acho que o nosso trabalho é cada vez mais o trabalho de libertadores. Libertar o indivíduo dessa couraça produtivista. Vocês podem até achar o contrário, mas nós estamos caminhando lentamente para uma sociedade de tempo livre. As jornadas de trabalho já encolheram. O Brasil está atrasado, mas vai encolher ainda muito mais. E nós precisamos desse tempo livre, não para outro trabalho, não para fazer como aquelas pessoas que dizem assim: eu me orgulho de nunca ter tirado férias.